Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, domingão, mas tem notícias do Vascão, né, pessoal? Mas antes aí de começar, já sabe, né? Deixa aquele like aí, explode esse vídeo de like, se inscreve no nosso canal, falta muito pouquinho pra gente chegar a 100 mil inscritos. Se inscreve aí se você é novo, dá essa ajuda aí pro nosso canal, falta muito pouco. Compartilha aí com a sua galera aí também o nosso canal nas redes sociais aí, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, onde você quiser, traz mais vascaínos pro nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. E também me segue no Instagram, @VamosVasco. Bom, pessoal, vamos aí para as notícias do domingão, né, pessoal? O Breno está de volta e vem sendo muito elogiado aí pela comissão técnica do Vasco e também pelos médicos do clube. O jogador estaria na plenitude física e pronto para voltar a jogar com a camisa do Vascão. E também vamos falar aí da situação de 3 jogadores que o Vasco está querendo contratar. Vamos falar aqui a real situação para o torcedor, o que tem de verdade e o que não existe aí. Bom, pessoal, o zagueiro Breno está prestes aí a voltar a atuar com a camisa do Vasco. Segundo os médicos do clube, o jogador está aí no peso ideal, está na sua melhor forma física, está praticamente pronto aí para voltar a atuar com a camisa do Vascão. O jogador que não atua dentro das 4 linhas já tem praticamente 2 anos que o Breno vem parado aí com gravíssimas lesões nos joelhos e o jogador já fez várias cirurgias desde a sua contratação aí pelo Vasco lá em 2017. Agora o jogador pode estar aí a um passo de retornar a atuar novamente, né? A gente viu um caso mais recente parecido com o do Breno Marcelo Matos, né? Que o jogador ficou muitos anos no estaleiro do Vasco, né, lá no departamento médico, nunca conseguia retornar. Quando ele voltou, ele viu que realmente não tinha condições de continuar jogando futebol, se transferiu do Vasco, foi para Santa Cruz e logo no Santa Cruz ele se aposentou, viu que não tinha como continuar porque as gravíssimas lesões do jogador fizeram ele encerrar a carreira. E agora o Breno tá aí um passo de voltar, torcemos para que ele consiga dar sequência no seu futebol, que não tenha mais lesões, para não passar pela mesma situação do Marcelo Matos de ter que se aposentar precocemente. Outro jogador que até mesmo poderia anunciar sua aposentadoria é o lateral esquerdo Ramon, que passa pelos mesmos problemas aí do zagueiro Breno. O jogador disse que se não conseguir voltar a atuar a partir do ano que vem, certamente ele vai aposentar aí e tentar buscar uma nova área aí dentro do futebol, ser dirigente ou até mesmo empresário. A gente torce aqui muito pelo Breno, porque muitos vascaínos têm um sonho de ver aí como que seria a zaga Breno e Leandro Castan. Na minha opinião, seria uma baita zaga aí no Campeonato Brasileiro e dentro do Vascão. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui da situação aqui de jogadores que o Vasco está querendo contratar aí. A gente já sabe que está sendo muito especulados vários nomes de jogadores aqui. A gente já falou aqui de muitos nomes. A gente já falou aqui de Eduardo Sacha, a gente já falou aqui do Jean Mota, do Copete, esses jogadores do Santos. Também falamos aqui de jogador paraguaio, né, que o Vasco queria contratar ele, até buscar até investidor para tentar contratar um lateral esquerdo do Cerro Porteño, mas a princípio esses jogadores estariam bem longe de fechar com o Vasco. Hoje o jogador que estaria mais próximo de ser contratado pelo Vasco é o zagueiro Lucas Alves, do Luzern, da Suíça. Esse jogador poderia vir para o nosso clube por empréstimo. O Vasco que pretende contratar ele somente dessa maneira, não tem como investir pesado para contratar o jogador. Há informações que o jogador estaria esperando aí o final do Campeonato Suíço para poder assinar aí com o Vasco. Não se sabe se o empréstimo seria até o final desse ano ou até o final de 2021. E o jogador seria um bom zagueiro, já que ele é um dos principais jogadores da equipe suíça, é capitão do time. Ele aqui no Brasil foi revelado pelo Corinthians, teve passagens aí pelo Atlético Paranaense antes de ir para o futebol europeu. E o zagueiro aí de 28 anos tem contrato com o clube suíço até 2022 e a única possibilidade dele vir vestir a camisa do Vasco seria aí por empréstimo. Essa notícia foi dada inicialmente aí pelo Globoesporte.com, que noticiou que o Vasco estava quase fechando a contratação desse jogador. O Vasco já fez algumas reuniões com os representantes do atleta e aguarda aí essa possível proposta, né, de empréstimo, porque não tem como o Vasco contratar o jogador porque a gente não tem grana. Outro jogador que passa por essa mesma situação, que o Vasco não tem grana para contratar, e há notícias que o Vasco não teria feito proposta para contratar ele, é o lateral esquerdo Sanches Minho. Muitos estão falando aí do Sanches Minho, né? Você que tem rede social deve saber que as páginas do Vasco explodem de notícia a todo momento desse jogador. A princípio, o Independente da Argentina teria pedido mais de $1 milhão
para liberar o jogador, sem falar que ele tem um altíssimo salário, para totalmente aí da realidade financeira do Vasco. Há informações que o jogador estaria afastado do clube argentino, ele está insatisfeito lá no Independente, já que não recebe salários há mais de 3 meses. Mesma situação que passou aí o Martim Benítez, né? Quando saiu lá do Independente, ele estava muito insatisfeito e acabou vindo jogar no Vasco. O Sanches Minho, como eu já falei, teve passagem aqui pelo Brasil no Cruzeiro, jogou no Boca Juniors, jogou no Torino da Itália, no Estudiantes e agora está aí vestindo as cores do Independente. Negociação extremamente difícil. Se o Vasco quiser realmente contratar o Sanches Minho, vai ter que buscar aí investidores para tentar viabilizar essa contratação do argentino de 30 anos, que na minha opinião não valeria a pena. Eu contrataria um lateral esquerdo mais jovem, um jogador de 30 anos, um clube igual o Vasco que está com crise financeira, pagar aí mais de $1 milhão, eu não pagaria nem a pau. Como todos sabem, o Vasco segue sim em busca de lateral esquerdo e sondou aí o lateral esquerdo Rogério do Sassuolo, jogador de 22 anos, revelado pelo Internacional, com passagens aí nas seleções de base do Brasil, foi vendido pelo Internacional à Juventus. Na Juventus ele não jogou muito bem, foi repassado ao Sassuolo, clube atual do atleta. O atleta é titular absoluto desse time e a negociação é extremamente difícil. E a princípio o Vasco gostaria de contar com o jogador por empréstimo, com a situação que a gente está falando aqui. O Vasco não tem dinheiro para investir e somente aí vai tentar contratar jogadores por empréstimo, o que é bem difícil de clube aí europeu liberar, pessoal, já que o jogador é titular da equipe, bem complicado. Não faz sentido o jogador estar jogando no futebol italiano, titular absoluto da equipe, pedir para ser liberado para vir jogar no Vasco, clube que está atrasando salário aí, que tem a péssima imagem na mídia devido aos problemas financeiros, aos problemas internos do Vasco. É bem complicado essa situação, essa é a grande verdade, pessoal. A gente torce pro Vasco sim, mas a imagem do Vasco no mercado é totalmente manchada. Se não fosse por isso, o Vasco estaria aí com um baita elenco. Muitos jogadores queriam vir jogar no Vasco, mas aí as notícias que saem é que o Vasco deve 4 meses de salário atrasado, que deve aí imagem de jogador desde o ano passado que não paga, entende? E entre outras coisas, que vai virando uma bola de neve e os jogadores não querem vir vestir a camisa do Vasco, preferem fechar com o Bahia, como foi aí o caso do atacante Rossi, né, que o Vasco queria contar com ele, mas o jogador preferiu ir vestir a camisa do Bahia do que ficar no Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Espero que eu tenha explicado aí bem pro torcedor como que está a situação dos reforços do Vasco. Tá bem complicada, viu, pessoal? Está bem difícil aí pro Vasco contratar jogadores, já que não tem grana. Se não tem grana, não tem como contratar jogadores e com certeza, se for contratar por empréstimo, só virar tranqueira, pessoal. Resto aí de time, de jogador que está encostado ou algo parecido. Bem complicado e torcemos para que essa diretoria seja criativa e traga pelo menos algum reforço aí de qualidade pro Vasco. E também falei sobre a volta do zagueiro Breno, que está muito perto de acontecer. A gente torce demais aqui pelo Breno, porque o jogador já sofreu muito na sua carreira aí com as lesões. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Ótimo domingo a todos vocês. É nóis. Saudações vascaínas a todos.